Todo espaço confinado ele deve ter o seu cadastro atualizado. O cadastro ele é composto por 12 itens. Eu vou te passar todos esses itens nessa aula e já te adianto. O último item é o mais importante. Eu sou o Claudemir Santos, especialista em espaço confinado e ajudo a sua empresa a se adequar dentro das normas regulamentadoras. Eu peço que você faça duas coisas agora antes da gente entrar no conteúdo. Já deixa o like nesse vídeo, já se inscreva no canal para que você não perca nenhum dos nossos conteúdos. Antes de entrarmos nos 12 itens que compõem o cadastro do espaço confinado, eu quero te falar o motivo que deve ser feito o cadastro dos espaços confinados dentro da sua empresa. O principal motivo do cadastro do espaço confinado é auxiliar o supervisor de liberação a liberar esse espaço confinado da forma adequada. Esses itens eles vão trazer uma leitura para esse supervisor para que ele tenha clareza na hora da liberação e saiba exatamente quais são os riscos, quais são as medidas de controle da empresa e como que ele deve liberar esse espaço confinado. O primeiro item que deve ter no cadastro do espaço confinado é a sua localização. Aonde esse espaço está dentro da empresa? Aonde que é a localização? O segundo item é a dimensão geométrica desse espaço confinado e os meios de acesso que esse espaço confinado tem. Essas informações tem que ter no cadastro para orientar o trabalhador como que ele vai acessar esse espaço confinado. O terceiro item é o volume em metros cúbicos desse espaço confinado. Então você vai ter que fazer cálculos para descobrir qual que é o volume em metro cúbico desse espaço confinado. O volume em metro cúbico do espaço confinado é importante para a ventilação mecânica. Para você definir qual que é o RPM do motor ventilador que você vai ter que ter no seu espaço confinado. Qual RPM do motor exaustor que você precisa ter no seu espaço confinado. E quanto tempo você precisa deixar esse motor ligado, fazendo esse processo de ventilação, para que você tenha uma troca de ar. Então, o volume em metro cúbico é para auxiliar nós nesse cálculo, para que você consiga fazer o cálculo e definir qual que é o tempo necessário para se fazer uma troca de ar dentro do espaço confinado. O quarto item é a finalidade do seu espaço confinado. Por que você usa aquele espaço confinado? Ele é uma caixa d'água? Ele é um equipamento que faz um processo produtivo da sua empresa? É um tanque de armazenamento? Qual que é a finalidade do seu espaço confinado? Porque sabendo a finalidade, nós sabemos o risco que o trabalhador terá para acessar esse espaço confinado. O quinto item que deve conter um cadastro de espaço confinado é o número de entrada, é o número de boca de visita que tem o seu espaço confinado. Essa boca de visita é vertical, é horizontal? Como que ela está composta no seu espaço confinado? Por que devemos saber isso? Essa informação ela facilita no nosso planejamento de resgate para esse espaço confinado. Caso você tenha uma situação de emergência nesse espaço confinado, aonde eu vou retirar o trabalhador? O número de entradas também de espaço confinado é para a questão da ventilação do seu espaço confinado. Eu tenho que fazer uma ventilação forçada. Como que eu vou fazer o processo de instalação desse motor exaustor para que eu consiga fazer a troca de ar de uma forma eficiente? O sexto item é os fatores de risco que tem o seu espaço confinado. Através do produto que é armazenado nesse espaço confinado, eu vou saber o risco que terá para o trabalhador fazer o acesso nesse espaço confinado. E o sexto item, você terá que mapear todo esse risco que tem dentro do seu espaço confinado. Essa informação também deve conter no cadastro. Isso já dá um link para o nosso sétimo item, que são as medidas de controle de risco. Qual que serão as medidas de controle de risco que você vai tomar para deixar a sua atividade segura para a execução do trabalho? O nosso oitavo item
é quais são as principais tarefas que serão realizadas dentro do espaço confinado. Quais são os principais trabalhos que serão realizados dentro do seu espaço confinado? Vai ser um trabalho de limpeza? Vai ser um trabalho de manutenção? Vai ser um trabalho de retirada de materiais? Qual o trabalho que mais vai acontecer dentro desse espaço confinado? A gente chama isso de trabalho principal. Qual que é o trabalho principal que irá acontecer dentro do seu espaço confinado? O nosso nono item é você definir o tempo estimado que irão acontecer os trabalhos nos espaços confinados. Vamos imaginar que você tem uma caixa d'água e você fala que tem que fazer uma limpeza nessa caixa d'água a cada 6 meses. Então você vai mapear no cadastro dessa caixa d'água que o acesso irá acontecer a cada 6 meses para uma limpeza interna. Você já definiu a atividade que vai acontecer e você está falando em quanto tempo vai acontecer essa atividade. Ah, não, Claudemir, tem um equipamento no processo que ele tem que ser acessado um dia sim, um dia não. Então você vai colocar que vai ter um acesso a cada 24 horas. Isso daí é para você entender qual que é a frequência de trabalho que irá acontecer dentro desse espaço confinado. O 10º item é você mapear o tempo estimado do trabalho principal que vai acontecer dentro desse espaço confinado. Ah, eu vou fazer uma limpeza. Qual que é o tempo estimado através da sua análise de risco que você mapeou que demora para fazer essa atividade? Por que isso é importante? Vamos imaginar que você tem um risco físico dentro desse espaço confinado. E o risco físico é o calor. Você tem muito calor para realizar essa atividade dentro desse espaço confinado. Então, você definindo a permanência para a realização da atividade, você consegue definir que será necessário ter um revezamento de trabalhadores ou não. Se a sua atividade ela acontece no prazo de meia hora, eu não preciso ter o revezamento, apesar de ter o risco de calor muito intenso dentro desse espaço confinado. Agora que você tem muito calor dentro desse espaço confinado e a sua atividade ela demora 8 horas para ser concluída, você já vai definir como medida de controle revezamento, colocando mais trabalhadores para realizar aquela atividade em espaço confinado, determinando o tempo de revezamento entre esses trabalhadores. Por isso que é muito importante você ter esse tempo estimado que vai acontecer os trabalhos dentro do seu espaço confinado. E isso deve ter no seu cadastro. O 11º item é como será a iluminação desse espaço confinado. Ela tem uma iluminação já instalada lá dentro, ela tem uma iluminação só natural. Se é uma iluminação artificial, nós estivermos falando de uma atividade em uma área classificada, a sua iluminação ela tem que ser adequada a essa área classificada, para que você não tenha uma fonte de ignição lá dentro. Então a iluminação é extremamente importante ser definida já no cadastro. E o item mais importante que deve conter o seu cadastro é o plano de resgate desse espaço confinado. Você vai definir como será o resgate dessa principal atividade que você definiu dentro do cadastro. Eu vou fazer o resgate desse trabalhador. Qual que vai ser o meio de acesso? Que equipamentos eu precisarei estar instalando? Vai precisar fazer o acesso, a gente consegue retirar do lado de fora pelo sistema de polia. Como será o resgate? Isso é definido antes de você iniciar a sua atividade em espaço confinado. E não esperar acontecer algo para que você defina o que vai fazer depois. Agora a empresa ela é responsável pelo resgate dos seus trabalhadores quando há uma necessidade. O resgate ele pode ser interno ou externo. Se a sua equipe for interna, você deve treinar uma equipe
conforme determina a NBR 16710, para que essa equipe esteja preparada para um possível resgate. Agora que a sua equipe for externa, você vai ter que colocar lá na sua liberação, na sua PET, quem é essa equipe. A equipe externa é uma equipe especialista em resgate, exemplo, uma equipe que nós da Power Treinamentos temos, fornecemos para os nossos clientes. Se você ligar na Power Treinamentos, vai ter um trabalho de alto risco e falar, Claudemir, eu preciso de uma equipe de vocês para fazer um acompanhamento de trabalho em espaço confinado. A gente vai mandar a nossa equipe especializada em resgate, profissionais que têm treinamento, que atende a NBR 16710 para acompanhar a sua atividade. Caso seja necessário, estaremos a postos para entrar e retirar o seu trabalhador numa situação de emergência do espaço confinado. Então, isso é equipe externa. Você contratar uma equipe especializada em resgate em espaços confinados. Tem mais alguns itens que são importantes você ter no seu cadastro do espaço confinado, fora esses 12 que eu citei para vocês. Você tem que colocar no seu cadastro que esse espaço confinado está ativo ou inativo. Você deve colocar também que o seu espaço confinado ele é perturbado ou não perturbado. Você também deve ter um croquis desse espaço confinado, mostrando todos os pontos de bloqueios de fonte de energia que precisa ter o seu espaço confinado. Esse é um dos itens mais importantes. Então, na verdade, não é 12, é 13 itens. Esse item também é extremamente importante. Se a gente for catar a situação de ativo e inativo e perturbado e não perturbado, seria 15 itens que deve ter o seu cadastro no espaço confinado. Deve conter que ele é perturbado ou não perturbado. Deve conter que esse espaço confinado está ativo ou inativo. Todos os espaços confinados eles devem ser mapeados. Mesmo que o seu espaço confinado ele está desativado. Ele tem que ter o cadastro desse espaço confinado falando que ele está desativado. Se você gostou desse conteúdo, já peço que você faça duas coisinhas aqui agora. Já compartilhe esse vídeo com o máximo de profissionais que você conseguir. Que você lembrar na sua cabeça, já compartilhe esse vídeo. Ele vai ajudar outras empresas também. E já se inscreva nesse canal, porque aqui eu vou trazer conteúdos extremamente importantes para vocês. E o próximo conteúdo é falando sobre a definição da equipe de resgate. Então, se você quer ficar por dentro como que deve ser a sua equipe de resgate dentro da sua empresa, se inscreva nesse canal para que você não perca esse conteúdo. Eu te encontro no próximo vídeo.